Interessante quando ele fala do além de 4 linhas, eu acho que ele está avaliando um contexto também do que é o Gabigol. Já falou com a Leila e tal. Eu também acho politicamente correto da parte dele não vir a público e falar, gosto, não gosto, quero, não quero, enfim, né? A gente sabe que também o mercado está nessa ebulição por conta dos acontecimentos dos últimos tempos, mas me pegou essa fala aí também do Abel. Do futebol ser além, do futebol ser além das 4 linhas. E assim, eu concordo muito com a fala dele, eu acho que ele tem que realmente valorizar quem está com ele, trazer mais isso para o Palmeiras, discutir. Então, eu acho que a fala dele é correta. É óbvio que ele já conversou com a Leila sobre isso, porque as informações é que houve consulta e é normal ter essa consulta. Não foi só o Palmeiras que fez essa consulta. Agora, o que pega é exatamente isso. Eu acho de verdade que o Palmeiras poderia ser um ambiente bom para o Gabriel se ele realmente tivesse afim. Desde que? Desde que ele esteja afim, desde que ele entenda que ele é mais um. O Gabriel vai chegar no Palmeiras e vai ser mais um. Esse aqui, ó, grandão já no Palmeiras, é mais um. Rafael Veiga. Ferrei meu câmera. Desculpa. Tava aí fechadinho em você, né? É isso. A turma aqui agradece. Campeão de tudo, gol decisivo e tal, e corre todas e divide todas e vai e pressiona a bola e defende sem ela. Por que o Gabriel vai chegar e vai ser diferente? E o Abel tem dado esse recado há muito tempo. Deu pro Dudu também. Se não correr, se não fizer o trabalho sem a bola, não vai jogar. É o que eu disse. Eu acho hoje o Palmeiras um ambiente ótimo para um jogador que está afim, que quer competir, quer ganhar títulos. Mas tem que estar afim. E quer aprender. Se o cara tiver afim, ele dá um salto na carreira. Se ele não tiver, ele arrebenta o vestiário. Quando um jogador do nível do Gabigol está, assim, como está agora, soltinho no mercado, soltinho. Porque ele não está preso, o Flamengo está acabando o contrato dele no Flamengo, ele já pode, desde ontem, assinar um pré-contrato. Então, ele está... O que o Flamengo ofereceu foi para ele não topar. Quando você oferece, no caso dele, 1 ano, é para ele não ficar. Então, ele está... Não é normal ter um jogador... Ninguém está discutindo qualidades do Gabigol no futebol brasileiro. Então, é um cara que, peraí, o que a gente pode fazer para ter esse jogador? Aí, primeiro ponto, ele é muito caro, esse é um ponto. O segundo especificamente no Palmeiras, precisaria ocorrer uma reforma no comportamento do Gabigol. Ele está disposto a essa reforma? Porque é o seguinte, gente, o que ele criou de BO fora de campo, caso lá do exame antidoping, depois bota a camisa do clube, desculpa, eu não dou valor para isso. Mas é complicado no mundo do futebol. Então, são situações que acabam gerando um conflito fora do campo que termina lá dentro. E lá dentro, os comportamentos dele, será que são comportamentos que são importantes, que fazem parte dos valores da construção desse Palmeiras, construção do Abel? Por isso que eu entendo que teria que ocorrer uma reforma. Quando eu falo em Gabigol no Palmeiras, eu falo assim... Agora, esta explicação eu não vou falar, mas mais importante é também o comportamento... Para mim, assim, esse risco aí, para mim, é um Francisco gigantesco. Aqui não dá, não. Jogos Olímpicos chegando e o quadro a primeiro. O Pedro Júnior e também o Alexandre Matos. Não tem mais contratação. Fechou. Então o Gabigol não vai para Belo Horizonte. Pelo menos é o que eles disseram. E isso é uma certeza porque ele também não enfrenta o Atlético. Certo? Então ele também não vai para BH. Não vai para BH. Tá. O Flamengo então está viajando, o Pedro Henrique Torre acompanha. Tudo certo aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço para o Marra, beijo para Mari Spinelli, para Mari Pereira, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. É o que eu digo, né? O Flamengo sempre em busca de subir essa montanha da Copa América, está conseguindo se manter bem ali no topo, mas tem um adversário bem difícil nesta quarta-feira, Atlético Mineiro em Belo Horizonte, é bem difícil mesmo, então esse platô aí vai ser muito complicado para o Flamengo. Pode ter o retorno de Pulgar,
o chileno que foi eliminado da Copa América com a sua seleção, então voltou de forma antecipada. É um reforço para o Tite. Então, daqueles 5 convocados, agora restam 4 os uruguaios. O Flamengo agora tem 4 uruguaios por lá e o Pulgar retornou. Então já é uma boa notícia, porque vinha improvisando o Léo Ortiz, embora muito bem no meio de campo. Tem o Alan também, mas agora pode contar com o Pulgar, essa possibilidade aí dele estar entre os relacionados. O Bruno Henrique segue no ataque pela esquerda, o Cebolinha ainda lesionado, vai demorar mais um pouco, a lesão é no quadril, complicada, chata, e o Gabigol fica fora dessa partida, já tinha sido definido, porque ele tem que resolver a sua vida, como ele vai fazer neste momento para seguir a carreira, né? Tem contrato até o fim do ano, mas por enquanto, sondagens, o Flamengo quer uma proposta na mesa, alguém pagar um valor para aí sim levar o Gabigol. Por enquanto, Verton, Matheus Gonçalves e o Pedro, titular absoluto ali no ataque, os garotos ficam como opção. Bruno, Mari. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? São os jovens, então, do Flamengo também aparecendo. Craque o Flamengo faz em casa. No começo da semana, de que o Abel deu a Leila o aval para a contratação do Gabriel. A gente começou um debate aqui ontem que eu acho que vale retomar, até porque não deu tempo de falar exatamente tudo sobre isso. Mas quando ele fala ali dos valores, dos jogadores saberem, do que tem que entregar além das 4 linhas, eu fico com uma dúvida muito grande do quanto o Gabriel encaixa nesse perfil. Me parece ser contraditório com a chegada dele no Palmeiras. Se você levar em conta o último ano do Gabriel, o último ano e meio, eu sou obrigado a concordar com você. Mas se você lembrar de antes disso, a gente vai ver que é uma outra situação. O Gabriel apagado? O Gabriel sem ser uma estrela? O Gabriel sem chamar o holofote para ele? O Gabriel sempre foi estrela. O Gabriel... Desde a base do Santos. Eu nunca vi. Mas qual é? O Dudu não é estrela? Não. O Everton, não, jogador de impacto. Igual o Gabigol, o Everton não é. Puxa vida. Não é. O que eu penso a respeito disso? O Gabriel, se não me falha a memória, o treinador que dirigia o JJ, ele adorava o JJ. Sim. Né? Por quê? Era direto, objetivo, fala na cara. Entendeu? Ele vai se... é a minha opinião. Eu não sei se a torcida do Palmeiras gosta ou não da ideia de ter o Gabriel Barbosa. Essa é uma questão. Mas eu tenho certeza, olhando pelo perfil do Gabriel e olhando pelo perfil do treinador, que eles vão se dar muito bem. Mas você acha... Ele falou ali, tem uma declaração dele falando meio que do extracampo ali, que ele tem que se enquadrar, para além das 4 linhas. Acho que ele passa um recado ali já também. Isso conversa, né? Você ouviu falar em conversa? Eu falo para vocês sempre, fica vermelho 5 minutos, manda amarela a vida inteira. Fala pro jogador que você quer dele e se fizer aqui, seja claro, objetivo. Antes de contratar, você quer vir? Legal, mas aqui é assim, te interessa? Não, professor, para mim não vai dar. Sabe o que eu fico pensando? É bom que seja claro, é bom que seja objetivo. O que, dona? Eu entendo, por exemplo, o Gabigol ter o interesse de trabalhar com um técnico como o Abel. Claro. Isso motiva, é um grande técnico e o projeto do Palmeiras também é um projeto muito forte. Mas se a gente for analisar o perfil das contratações do Palmeiras na era Abel, ia sair um pouco desse padrão. Sim. Porque o Gabigol, para mim, ele é a grande estrela que tem no futebol brasileiro. Eu falo da forma como ele se porta. Ele é uma estrela. E é difícil você administrar isso. Gera um problema, tá gerando no Flamengo. Ou não tá gerando? Tá gerando um problema no Flamengo. Ele Como já foi muito bom pro Flamengo, gerou um problema pro Flamengo quando o holofote saiu dele. O Gabigol, ele desde que foi moldado na base do Santos, ele já era uma estrela. Ele tá acostumado com esse tipo de tratamento. Então, assim, o Palmeiras contratar um jogador como o Gabigol nesse perfil, fora também das 4 linhas, ele romper com um padrão de contratação. Por exemplo, o Palmeiras já teve a possibilidade de contratar outras estrelas, até internacionais. O Cavani, por exemplo. Não veio. O Hulk só faltou pedir para jogar no Palmeiras. Então, eu fico só com esse... O Hulk não veio para o Palmeiras por uma questão de contrato. Do acerto financeiro. Porque o Hulk é uma questão diferente. Tá, não é porque ele não quis, é porque não chegou só a um acordo financeiro. Chegou naquilo que ele imaginava. Aí é uma outra situação.
Do Gabriel, eu tenho só a minha impressão, hein? Porque eu posso estar completamente errado. E eu vou me socorrer do Zinho, que dentro do campo jogou com muitas estrelas. Com tantas estrelas que o Zinho pode até contar, dá para contar, perder a conta das mãos, né? Para contar com quantas estrelas ele jogou, inclusive no Palmeiras. Sim. Eu juro, confesso para vocês, eu não vejo problema nenhum eu não sei se a torcida vai gostar, não vai gostar, esse é um outro problema, é uma coisa assim. Eu vejo da seguinte forma, você tem que falar para a pessoa, se você vai contratar um cidadão, contratar um jogador, você tem que falar para ele que você precisa dele, o que você espera dele, e se ele está pronto para cumprir aquilo. Se ele estiver pronto para cumprir os requisitos que você imagina, se caminha no negócio. Porque tem que falar antes. E o Abel é de falar. O Abel não é de ficar esperando o que vai acontecer. O Abel se posiciona. A presidente do Palmeiras é de se posicionar claramente. Veja o caso do Dudu. Um posicionamento claro e objetivo do que ela esperava. Né? E acho que esse plano claro e objetivo vai seguir caso o Palmeiras contrate o Gabriel. Tudo é no plano do caso contrate. Sim, claro. Que existem clubes interessados do exterior, não sei se ele vai para lá, se ele vai ficar aqui, se o Palmeiras vai... O que eu sei é que o Abel deu o aval para a Leila caminhar com o negócio. Se vai fechar ou não, é um outro problema. É outra história. Mas aí, Zinho, eu acho que seria desafiador para os dois, assim. E a gente tocando no nome do Dudu, ainda me vem uma outra coisa. Dudu precisou reaprender a como ser estrela dentro de um coletivo. Se chega o Gabriel agora, ele não pode chegar maior que o Dudu. E aí tem vários aspectos. Maior no campo, maior no salário, maior com holofote. Então eu acho que seria desafiador tanto para o Abel quanto para o Gabriel. Não que não possa dar certo, mas existe um desafio. Muito. Olha, assim, eu confio muito nas informações do Pascoal, mas claro, olhando todos os anos de trabalho do Abel Ferreira, característica do elenco, perfil do grupo, o comprometimento que os jogadores têm com a visão e a metodologia de trabalho do treinador, as declarações do treinador em todas as coletivas e como o time joga. Seria muita surpresa para mim essa negociação acontecer. Eu não vejo o Gabigol encaixando em nenhum desses pontos. Peraí, ele é muito bom jogador, isso que é o mais importante. Não duvido disso, muito bom jogador. Não está vivendo esse grande momento de muito bom jogador. Mas é muito bom jogador. Só que no melhor momento dele no Flamengo, existiu um encaixe para o estilo de jogo dele aparecer. Eu não vejo o Abel mudando o sistema de jogo que o Palmeiras tem hoje para jogar para o modelo, para o estilo de jogo do Gabigol. Ele citou aí os atacantes que ele tem. Vê como joga o Flaco Lopes e o Rony no esquema de jogo do Abel. Não vejo, a não ser que o Gabigol, pelo momento que vive, que não é bom, esteja disposto a mudar. Né? E eu acho que o Gabigol é inteligente. De repente, não tem mais... Pela declaração do Marcos Braz, então, né, quase que assim, pode ir, ver o clube que te quer, assim, abriu as portas e pode sair. Só que paga uma compensação. E se não for agora, no final do ano ele está livre, escolhe para onde que ele quer ir. Ou seja, porque o Gabigol acho que não aceitou a proposta que o Flamengo fez para ele. Proposta de 50% de aumento, um ano de contrato, Tetra, não agradou. Não agradou. E assim, olhando, então ele quer o quê? No mínimo 2 anos de contrato e com um aumento significativo. Não, o valor ganharia não foi mais o que pegou, hein, Zinho? O valor para ele estava ok. A questão foi o tempo de contrato, porque ele entende que ele com 28 anos ainda teria direito, entre aspas, obviamente, a um contrato mais longo, principalmente pelo que foi feito com o Bruno Henrique. Não, e ele está no direito dele. Conquistou tudo no Flamengo, ganhou muito. É importantíssimo na história do Flamengo. Está no direito dele de saber o que ele merece ganhar. A gente não vai entrar nesse debate aqui. Ele está certo de buscar o melhor para ele. Estou dizendo que assim, o momento não é o propício para ele exigir, porque ele não vive esse grande momento dentro do elenco e está até com a torcida também. Há o reconhecimento.
Enfim, eu estou indo pela declaração do diretor de futebol, do vice-presidente de futebol. Me parece que as portas se fecharam no Flamengo. Isso não quer dizer que não mude ali na frente. Futebol, já vi de tudo. Eu estou falando no Palmeiras. Ele chegar com um salário altíssimo, maior do que todos os jogadores que o Palmeiras tem. O treinador acabou de falar que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões. Então é um contrato de no mínimo 2 a 3 anos, que colocando a verba dá um valor desse, e sendo que ele não chega como titular absoluto no Palmeiras. Nesse momento, o Gabigol não chega como titular absoluto. Ainda mais com o Dudu recuperando e com o Felipe Anderson estreando. Vai ter que brigar pelo espaço com o Rony, com o Flávio Lopes, com o Felipe Anderson, com o Gabigol, com o Dudu, entendeu? Então, assim, é uma situação complicada. Eu olhando para a administração de elenco de clube financeiro, não sei se é uma boa para o Palmeiras, não. O Palmeiras Vamos ver. É o Palmeiras do Abel Ferreira. É isso. Ele é o protagonista. E os jogadores que hoje são ídolos muitos deles foram moldados pelo Abel Ferreira. O Rafael Veiga hoje tem outro tamanho. O Zé Rafael tem outro tamanho. Gustavo Gomes. O Dudu já era grande. Já era grande. Até foi mais protagonista antes do Abel. Exato. Mas também teve momentos importantes com a camisa do Palmeiras. Eu acho que o elenco precisa de um camisa 9. Mais confiável, que solucione e que decida jogos. O Gabigol poderia entregar isso, mas você tem que analisar uma contratação pelo pacote. Sim. Repito, eu acho que seria uma contratação que poderia dar um retorno técnico, mas ao mesmo tempo é uma contratação que pode desalinhar esse espírito e essa metodologia do jogo coletivo, do que é o Palmeiras. Poderia ser também um problema para ele administrar. Eu não sei se o Abel quer esse problema para administrar. Ou é à toa que o Palmeiras consegue, ano após ano, tá sempre brigando por título e ganhando taça grande. O Zinho falou, né? Alguém teria que se adaptar profundamente. Ou o Gabriel ou o elenco do Palmeiras. E eu nem acho que dentro do campo seria um problema pro Gabriel essa adaptação. Ele já jogou atrás do Pedro no Flamengo e ele já foi o centroavante, ele já trocou de lugar com o Bruno Henrique. O que me causa mais curiosidade de ver como as coisas se encaixariam é o que não permeia o futebol. Em 2019, por exemplo, o Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores, eleito o melhor jogador da Libertadores. Quem é o símbolo da conquista do Flamengo na Libertadores? Pelos 2 gols da final. Não só por isso. Mas se fala que aquele Flamengo é o Flamengo do Gabigol. Aquele é do JJ. Ah, mas falam que é do Gabigol. O Flamengo é do JJ. É o príncipe rubro-negro. Desculpa. É o Gabigol. Desculpa. Não é? Aquele time todo mundo rotula como o Flamengo do JJ. Tem mais títulos que derrotas. Aquele time campeão da Libertadores com o JJ, para mim, é o time do treinador. Aquele é o time do treinador. Sim, Pascoal, mas o que eles querem dizer é assim, que dentro de campo tinha um protagonista ele era eleito pela imprensa, pela torcida, o ídolo era o Gabigol. Mas o eficiente era o Bruno Henrique. Pois é, mas ainda ele também assim jogou os muito, holofotes estavam no Gabriel. Acho que porque ele faz os 2 gols da decisão. Não, mas o Gabigol jogou muito em 2019. Jogou, claro que jogou. E muito gol. Nesses 2 gols da decisão, eu estava ao lado do Zinho, com muito prazer, na decisão da Libertadores da América, naquele dia. A gente vê, o Gabriel, se você quer saber, o Zinho, a gente conversando ali no paralelo, a gente fala assim, o Gabriel hoje não tá o Gabriel. Meus comentários era que ele não estava bem no jogo. E não estava mesmo, não. Os 2 zagueiros, né? O zagueiro do River, o Pinola, Pinola, o carequinha. Pinola, mas tinha um outro, Machine Quarta, não sei o que você falava assim, Pascoal. É isso. E assim, em 2 lances, no finalzinho do jogo, ele decide. É a estrela mesmo. O cara é predestinado, o cara é bom. Ali, aquele momento decisivo, ele chama a responsabilidade. Eu vou te falar, na Libertadores que o Flamengo ganha contra o Atlético Paranaense, o Pedro é eleito, né? É o artilheiro. Mas eu acho que é ele que é eleito o melhor da Libertadores, não? Não, eu tô falando de 19. De 19, o Bruno Henrique é eleito o melhor da Libertadores e ele é... Bruno Henrique foi o rei da América. Não me lembro.
Nem falar. Mas ele é muito protagonista em títulos importantes do Flamengo. Ele realmente é um cara determinante. E ele tem esse rótulo que o Donan falou, gente. Ele chama esses holofotes para ele. O estilo dele, ele é polêmico, ele é um cara extrovertido mesmo. Então ele ou ame ou odeie, ou fale bem ou fale mal, ele é esse personagem. O Gabigol, ele é ídolo da molecada de outros times. Quantas vezes a gente viu o Gabigol chegando para jogar contra os times, contra os adversários, no campo dos adversários, e os molequinhos querendo ele. Ele é esse ídolo da molecada porque ele tem esse jeito polêmico e chama a atenção. Tanto é que a gente está falando aqui dele. Exatamente. Né? Só que o momento dele não é o melhor. Não. O momento dele não é o melhor e a gente está falando dele no estilo Palmeiras. Eu olhando assim, não combina. Sim. Agora, se o Gabigol falar assim, opa, eu quero ir pro Palmeiras. Eu quero conquistar, eu quero ir. O Abel, conta comigo. É titular, é de reserva, eu vou jogar. Qual é a função? Aí é diferente.